Olá, hoje nós vamos fazer a correção do PET 3, a semana 4. Então, vamos para o primeiro exercício. Numa urna são colocadas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual a probabilidade de que o número nela escrito seja primo ou ímpar? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dois conjuntos distintos. Um conjunto de número primo, dentre essas fichas, e um outro conjunto de número ímpar, para depois a gente analisar. Então, vamos lá. Vou chamar de A os que são primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19 são números primos de 1 a 20, ok? Número de elementos que esse conjunto tem? 8. Conjunto B, ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Número que esse conjunto tem de elementos? 10 elementos. Tá. Se a gente for analisar agora a interseção, ou seja, os elementos que são comuns, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, nós vamos ver que o 3 está nos dois, o número 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Ou seja, nós temos 7 elementos que estão nos dois conjuntos. E aí, como que a gente vai fazer? O número de elementos da união, ou seja, toda vez que tiver essa palavrinha ou, eu quero fazer a união, certo? Então, o número de elementos da união desses dois conjuntos é todos os conjuntos de A, 8, olha o 8 aqui. Todos os conjuntos de B, 10, olha o 10 aqui. Menos os números que estão repetidos, que eu acabei contando ele tanto no A quanto no B, são 7 elementos. Então, eu vou retirar esses 7. Lembrando que a gente, para fazer a união, soma o número de A mais o número de B e tira a interseção, aqueles elementos que são repetidos. E aí, a gente vai chegar num total de 11. A probabilidade, então, de ser primo, que é o meu conjunto A, ou união, ímpar, que é o meu conjunto B, é o número de elementos que esse conjunto tem, né? Primo ou ímpar, sobre tudo que é possível, que é o meu espaço amostral. Então, a gente chegou em 11 sobre 20. Se você resolver esse cálculo, vai dar 0,55, que é 55%, ok? Bom, aqui agora nós vamos resolver o número 2. Numa escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes futebol e voleibol para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir. Então, ele deu aqui o número de alunos que preferem futebol, os que preferem voleibol e o número de alunos que não preferem nenhuma das opções, certo? Então, quando ele faz a pergunta, né? Como incentivo pela participação na pesquisa, a escola dará um prêmio a um dentre os 420 alunos que responderam à enquete. Para isso, o aluno será sorteado ao acaso. Qual a probabilidade que o aluno sorteado na letra A tenha optado por ambos os esportes? Vamos entender primeiro o que quer dizer essa pergunta. Um aluno que tem optado por ambos os esportes, ele tem que gostar tanto de futebol como, ou seja, ao mesmo tempo, ele tem que gostar de vôlei. Ele tem que gostar dos dois, certo? Então, o E, gente, é interseção. Então, quando a gente for falar de conjunto, a gente está pensando na interseção. Aqueles alunos que gostam tanto de futebol quanto de vôlei. Eu resolvi esse exercício de dois modos distintos e aí depois vocês analisam qual que é o mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, vamos primeiro pelo diagrama de Venn. Então, considerando que dentro desse quadro estão todos os alunos que participaram dessa entrevista. Então, aqui nós temos futebol, do outro lado nós temos vôlei. Eu não sei quanto é essa interseção, que é justamente a pergunta que ele está fazendo, ok? Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pode colocar uma letra para simbolizar, e aqui a gente está representando por X. Então, esses alunos que gostam tanto de futebol quanto de vôlei, a gente ainda não sabe quem são. Bom, relembrando lá pela tabela, a gente tinha 275 alunos que gostam de futebol. Por que foi colocado aqui 275 menos X? Porque 275 tem que estar dentro desse círculo das pessoas que gostam de futebol. Se eu já tenho X aqui, este lado de cá, né,
da parte que é só futebol tem que estar retirado, porque quando eu somar tudo tem que dar 275 aqui dentro. Continuando, se a gente for olhar na tabela, tínhamos 210 que gostam de voleibol, mas lembrando que voleibol é tudo que está dentro desse círculo preto, certo? Então, se eu já tinha X aqui, então deste lado de cá é o 210 menos esse X, porque quando somarmos, lembrando, tem que dar o total 210 dentro deste círculo, ok? Ele ainda tinha falado que 84 não gosta de nenhuma dessas modalidades. Bom, essa é uma maneira de pensar, né, pessoal? A gente sabe que ele tem 420 no total. Quando eu somar tudo que está dentro desse diagrama meu, tem que dar 420, ok? Então, olha só, 275 menos x, que é esse primeiro aqui, ó, 275 menos x, mais esse daqui, que é o x, ó, mais o x, mais esse 210 menos x, que é essa outra parte aqui, ó. Então, eu somei este 275 menos x, este x, somei esse 210 menos x e somei esse 84, que está ali do lado de fora. Tem que dar quanto? Todos os alunos pesquisados. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente vê que esse menos x com este mais x, que eu coloquei aqui o parênteses só para vocês verem, mas não há necessidade de colocar o parênteses, porque é uma soma, né? Então, a gente poderia ter mantido 100, igual estava inicialmente. Então, a gente está eliminando. O que acontece? Aí, eu vou fazer a conta de 275 mais 210 e mais 84. E esse total eu vou jogar para cá. Então, vai ficar 420 menos esse total, né? Que a gente efetuou a conta aqui. E aí, vai ficar menos x, seria igual a menos 149 quando eu jogar para lá. Só que aí, a gente já está trocando, né? Os valores aqui, multiplicando tudo por menos 1, e você vai encontrar um x igual a 149, certo? Beleza. Quem é x? É esse pessoal que está aqui, ó, que é justamente a interseção, que é ambos os esportes. Esse pessoal que está aqui no meio, ele gosta tanto de futebol, que você pode observar que ele está dentro do círculo de futebol, e ele também gosta de vôlei, porque ele está dentro do círculo de vôlei. Então, esse pessoal gosta de ambos. A probabilidade, então, dessa interseção, e aqui eu já coloquei uma anotação mais certinha, né? O E é a interseção. Então, a probabilidade de gostar tanto de futebol como de vôlei, que é o E, é o 149, que nós encontramos, sobre o meu espaço amostral, que são todos os alunos, 420. Quando você efetuar essa conta, 0,3547, que multiplicando por 100, a gente encontra um valor aproximadamente 35,5%. Essa foi uma forma que eu resolvi através do diagrama de Venn. Dá para a gente fazer sem ser pelo diagrama. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Colocando os dados, a gente tinha que o número de quem gosta de futebol está na tabela, tá, pessoal? O número de quem gosta de futebol é 275, vôlei 210, nenhum esporte eu coloquei como N é 84 e um total de 420. Aí, o que a gente ia pensar? Bom, se eu pegar esse 420, que é todo mundo que respondeu essa pesquisa, isso tem que ser igual à união de quem gosta de futebol e vôlei, certo? Então, eu vou somar todo mundo que gosta das duas modalidades ou de uma só, certo? Então, todo mundo que gosta ou só de futebol, ou só de vôlei, ou das duas, está na união desses dois conjuntos, certo? E mais quem não gosta de nada. Então, os 420 é todo mundo que respondeu a pesquisa. O que acontece é que o número de quem não gosta de nenhuma das modalidades, nós temos que é o 84. Então, eu vou substituir aqui. E aí, a gente trocou. Agora, eu só tenho essa incógnita, que é resolver justamente o número dessa união. E aí, quando a gente faz essa conta, nós vamos chegar num valor 336. Bom, o que acontece é que ele está pedindo a interseção. Ele está pedindo ambos, e ambos é futebol e vôlei. Futebol e vôlei é interseção. Eu procuro a interseção. Bom, agora eu tenho o número de elementos da união, que é o 336 que foi encontrado aqui. Basta eu trocar, né, substituir todos os valores que eu tenho. Ó, eu tenho o número de futebol, o número de vôlei, basta agora saber essa interseção, que é o que ele está procurando. E aí,
Você vai fazer as continhas e vai chegar no 149 da mesma forma. E esse método nós não utilizamos o diagrama de Venn. Todos os dois dá certo, né? Quem tem mais facilidade de fazer pelo diagrama, faça pelo diagrama. A probabilidade disso, então, é 149, no total de 420, nós vamos achar o mesmo resultado, ok? Bom, no item B, ele está perguntando a probabilidade que esse sorteado tenha optado apenas por voleibol. Então, vamos analisar aqui o nosso diagrama? Nós tínhamos esse diagrama. Apenas voleibol está neste pedaço, certo? Esse pessoal que está neste espaço do diagrama é quem gosta apenas de vôlei, e não gosta de outra coisa. Tá, então nós sabemos que esse X foi encontrado valendo 149. Então, na hora de resolver, eu vou pegar 210 menos esse X é o quê? 210 menos 149. E aí, você vai encontrar 61. Então, você sabe que aqui, nesse espaço, são 61 pessoas que gostam apenas de voleibol. A probabilidade, então, disso ocorrer, eu chamei aqui de evento A, quem gosta só de vôlei, não chamei de V, porque o V na parte anterior, lá no item anterior, nós estávamos considerando o número de elementos de todos os que estão aqui dentro, e agora eu estou considerando somente dessa parte, ok? Então, 61 é em 420, e isso vai dar aproximadamente 14,5%, ok? Bom, vamos para o número 3. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Então, o paciente tem a doença e o resultado do teste deu positivo. O paciente tem a doença e o resultado do teste deu negativo. O paciente não tem a doença e o resultado do teste deu positivo. E o paciente não tem a doença e o resultado do teste deu negativo. E aí, o índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, vamos ver aqui, olha, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, quando a gente olha a probabilidade do teste dar positivo quando o paciente está com a doença, é que a gente está analisando a sensibilidade desse teste, ok? O quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, vamos analisar. Vamos olhar aqui a doença A. Quando a doença A está presente, né? Quando ela está presente, às vezes a pessoa faz o exame, dá positivo e às vezes dá negativo, mas a pessoa tem a doença, ok? Então, de todos os que têm a doença aqui, nós estamos analisando que são 100 pessoas, certo? Então, vamos ver os casos aqui, né, de pacientes que deram ausente, certo? O resultado do teste pode ser que dê positivo e pode ser que dê negativo. Se a gente analisar aqui também, nós temos mais 100, o que totaliza realmente as 200 pessoas. Tá, então vamos pensar no que ele falou. Ele falou a probabilidade do teste ser positivo se a pessoa estiver com a doença. Então, nós estamos analisando esse daqui. A pessoa está com a doença e pode ser que dê positivo, certo? Então, o positivo é esse daqui. Então, vamos analisar o que ele perguntou. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de... Então, a sensibilidade desse teste é o quê? Os 95 que deram positivo, num total de 100. E isso é 0,95 ou, multiplicando por 100, 95%. Ok? Vamos para o 4. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. E com isso obteve este gráfico. Eu deixei o gráfico no slide da frente para a gente poder fazer a análise na hora de resolver, tá bom? A gente vai analisar o gráfico. Aí depois fala assim, ó, a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, vamos lá, ó, o gráfico é este. Então, para a gente começar, nós temos que analisar o seguinte. Ela vai sortear entre os compradores do A
e entre os compradores de B. Então, nós vamos ver o número de compradores de A que nós temos nesse gráfico. No mês de janeiro, 10, mais 30 de fevereiro e mais 60 de março, certo? Então, fiz a conta, deu 100. Nós vamos somar todos esses aqui que são os compradores de B também. Número de B, 20 mais 80. Então, nós chegamos em 120. O que acontece é que a probabilidade desse comprador ser sorteado, ele ser no mês de fevereiro, eu coloquei o F aqui porque a gente está analisando o mês de fevereiro, eu tenho 2 sorteios, né, gente? Então, nós vamos multiplicar o resultado desse sorteio. O A ser sorteado, a probabilidade, então, vamos analisar aqui o A no mês de fevereiro, eu tenho 30 compradores, num total de 100. Então, 30 em 100. Vezes 20 compradores de B, num total de 120. Nós podemos fazer aqui as simplificações, né? Ó, este 0 com este 0, eu posso simplificar aqui também. O 2 com o 12, ó, aqui vai dar 6. Também posso simplificar aqui o 3 com o 6, aqui vai dar 2. Aqui em cima a gente já eliminou todos os numeradores, né? Então, tá restando 1. Então, aqui embaixo ficou o 10 vezes este 2. Então, 1 em 20. As alternativas que nós tínhamos eram essas, então a correta é a letra A. Vamos, então, agora para o número 5. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola, ao acaso, e sabendo que ele não fala inglês, então, ó, presta atenção aqui, ó. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se, ó, que ele não fala inglês, qual a probabilidade que esse aluno fale espanhol? Então, eu grifei essa parte aqui, gente, porque é importante, porque a partir do momento que eu sei que ele não fala inglês, então eu já vou retirar isso daqui do meu espaço amostral, eu já sei isso. Vamos analisar, então. Ó, ele deu essas alternativas. Eu fiz o diagrama de Venn aqui para vocês, ó. Inglês, espanhol. Eu sei qual que é a interseção? Não. Então, X. 600 alunos falam inglês? Então, 600 menos X está só do lado de cá. Os 500 que falam espanhol, nós vamos colocar 500 menos X. Os 300 que não falam, vai ficar aqui do lado de fora. Perfeito. Aí agora, o que acontece? Foram 1.200 alunos que responderam essa pesquisa. A gente vai somar todos esses que estão aqui dentro do meu diagrama, que é o 600 menos X, mais esse X, mais os 500 menos X, e mais os 300, e isso tem que totalizar os 1.200 que responderam à pesquisa. Então, quando a gente fizer essa conta, olha, eu coloquei toda a soma aqui que eu acabei de falar, então eu vou eliminar esse menos x com esse mais x, e a hora que a gente resolver isso, nós vamos encontrar 200 alunos que estão aqui, olha, que é que gostam, que falam tanto inglês quanto espanhol, ok? Tá. Então, o que acontece? Quando ele falou aqui, né, sabendo-se que ele não fala inglês, dos 1.200 alunos, que era todo o meu espaço amostral, eu já sei quem fala inglês. Eu sei que o total de pessoas que falam inglês são 600 alunos. Então, o que acontece? Eu vou pegar esses 1.200, vou tirar esses 600 que falam inglês, porque eu já sei que eu quero os que não falam, né? Não falam inglês. Então, eu vou pegar os 1.200 menos 600. Então, isso daqui agora é o meu espaço amostral. É o número de elementos total que eu estou trabalhando. São 600, porque eu já sei essa informação, ok? Bom, então vamos pensar o seguinte. Ele já sabe, então eu teria que tirar todos os 600, mas todos os 600 estão aqui, ó. Vocês concordam, ó? Os 600 é tudo isso aqui. Então, quer dizer que eu estou retirando também esse pessoal que está na interseção, né? Por que eu estou retirando quem está na interseção? Porque esse pessoal que fala ambos, fala inglês. E ele me falou que é os que não falam inglês, ok? Então, eu tenho que retirar. Então, ele está perguntando, dos que não falam inglês, né? Qual que é a probabilidade que esse aluno fale espanhol? Então, vamos pensar, quem que são os alunos que falam espanhol?
Esse pessoal aqui. Mas dessa pergunta é dessa forma justamente por causa desta informação. Se ele falasse só quem fala espanhol e não tivesse dado essa informação, eu pegaria esse pedaço daqui também. Mas como ele falou que não fala inglês, então eu tenho que retirar todo mundo que fala inglês. Correto, gente? Então, vamos lá. Dos 500, eu já sei quanto esse x vale. Então, eu vou pegar 500 menos os 200 que eu encontrei aqui e eu observo que eu tenho 300 alunos que falam espanhol, certo? Então, a probabilidade que ele fale espanhol é 300 num total de 600, que é o meu novo espaço amostral. E aí a gente pode simplificar, né? Isso vai dar meio. E a resposta certa, então, é a letra A. Vamos agora para número 6. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,20. Ou seja, é 20%, né? Mas vamos considerar o 0,20. Então, vamos analisar o seguinte. Ele está perguntando a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Tá. Então, para o teste terminar na 5ª pergunta, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Ele tem que ter errado uma das 4 anteriores, apenas uma, e errar a 5ª. Porque o teste só termina da 10ª ou quando ele erra a segunda resposta. Então, vamos imaginar aqui, né? Ele deu as alternativas. Vamos imaginar a probabilidade desse candidato errar, ele já me contou que é 0,2, e a probabilidade, então, dele acertar tem que ser 0,8, porque ele ou acerta ou erra, ok? Tá, então eu coloquei aqui as perguntas. Aqui é referente à primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, a quarta e a 5ª. Com certeza, a 5ª ele vai ter errado para o teste terminar, certo? E com certeza essa 5ª vai ser a segunda resposta errada que ele deu. Então, vamos imaginar, esse candidato poderia ter errado a primeira, acertado a segunda, acertado a terceira, acertado a quarta e errado a 5ª. Vocês concordam que dessa forma, ele errou a segunda pergunta na 5ª e o teste dele acabou? Então, eu vou fazer uma multiplicação de todas essas, né, a possibilidade dele acertar ou errar cada uma dessas respostas. Mas também poderia ter sido diferente. Ele poderia ter acertado a primeira e errado a segunda. Olha, acertou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira com a quarta e errou a 5ª. Também poderia ter sido a terceira, e aí eu coloquei para vocês, ó, aqui a terceira errada e a 5ª errada. Ou poderia ter sido as duas últimas erradas. Ou seja, todas essas possibilidades que eu escrevi aqui para vocês são as chances desse candidato terminar na 5ª pergunta, certo? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 vezes a mesma conta, que é o 0,8 ao cubo, certo? É ele vezes ele mesmo 3 vezes, e 0,2, aqui é vírgula, né, gente? Desculpa. 0,2 ao quadrado, que é 2 respostas erradas. Então, ele tem que acertar 3 e errar 2 para acabar na 5ª. De 4 formas distintas isso pode acontecer. Quando a gente faz essa conta, nós vamos chegar neste resultado e a resposta certa é o item B, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ainda tenham ficado, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.